Abri. Aí. Ok. Estou, estou melhor. Que bom. Amanhã eu saio do cativeiro. Hoje vai ajudar, a sessão vai ajudar. É, realmente, assim, tava precisando da sessão hoje para me ajudar a dar uma estabilizada. Então, o processo das 9 primeiras sessões das chaves, para mim foi muito importante. Primeiro, porque eu consegui, nas primeiras 3 sessões, eu acessei algumas informações ainda da minha infância, tempo de escola, e que, de certa forma, tinha causado um trauma em função de uma situação na escola. E que, para mim, eu já nem me lembrava mais disso, dessa situação. Mas, numa das sessões, veio a informação e eu consegui fazer essa liberação, poder trabalhar esse aspecto que, de certa forma, era da minha criança ainda, que estava lá pendurado. Uma situação da criança interna. E durante o processo de cada fase, eu fui me dando conta, assim, em cada sessão era muito incrível, porque cada sessão tu ia trazendo um, uma informação, bem como tu disseste antes, as sessões elas são bem dinâmicas, né? Então, a cada sessão eu acessava uma informação para ser trabalhada, para ser liberada, né? Teve uma das sessões também que eu me lembro que eu compartilhei, assim, que eu me dei conta no meio da sessão, assim, quando tu iniciou a sessão, o quanto eu tinha que trabalhar a questão do controle. E aquilo para mim foi muito forte naquela sessão, pois eu me dei conta de justamente da questão de que às vezes a gente não consegue, tem coisas que a gente não consegue controlar, mas que por uma razão, às vezes até do nosso próprio ego, nós queremos controlar tudo. E naquela sessão foi muito forte esse aspecto, quando eu consegui poder compreender, acessar essa informação e poder ir trabalhando isso no pós-sessão. Porque eu percebo que o processo das chaves é algo muito profundo, é bem como talvez o nome próprio diz, né? As chaves é você pegar uma chave, abrir uma porta, uma camada, e no momento que você abre essa porta, você tem que trabalhar esse aspecto interno, porque uma vez aberto, não, eu acredito que não tem como você fechar e esquecer que aquilo está ali. Então, no momento que se gira a chave, né, se abre essa chave dessa porta, é um aspecto que é para ser trabalhado. E o processo todo das chaves fez com que eu pudesse compreender muitos aspectos e trabalhar eles de certa forma com muito mais consciência. Uhum. Bom, gratidão. Essa Gratidão. das chaves, para mim, funcionou exatamente assim também. Parecia que abre uma chave, abre uma portinha, olha lá. Isso aqui não tá tão resolvido assim como tu pensa. Exa exatamente. Foi bem assim. Eu vivenciei elas dessa forma, eu pensei, meu Deus do céu, eu não aguento mais, ai meu Deus do céu, e vem mais uma, e vem mais uma. Nossa, foi um trabalho intenso, mas muito libertador. E É bem por verdade. camadas mesmo, assim, abre, olha, não adianta depois que tu viu fazer de conta que tu não viu. Depois que tu viu, tu tem que fazer alguma coisa com isso, né? É o Bom, trabalho interno, né? sim, é um trabalho interno. Só nós podemos fazer, por nós, né? Exatamente. E bom, Gratidão. gratidão. Então, vamos lá, Adriana. Diga, Adriana. Oi, Oi. eu tô um pouquinho rouca, mas acho que dá para me entender, né? Dá. Tá. Esse trabalho, eu senti muita intensidade, é um trabalho bem intenso e bem profundo. É uma energia de muita pureza, eu percebi. Eu até fiz algumas anotações aqui para eu não me perder.
a pureza, a profundidade, a intensidade. Logo no início das primeiras sessões, eu percebia muito forte, muito claro, eu senti muito no cardíaco, essa região do coração. Todas as sessões, quando a gente ia começar, às vezes, minutos antes de começar a sessão, eu já sentia como se estivesse abrindo, expandindo aqui. Isso mexeu bastante comigo. Outra coisa que eu senti muito era uma intensidade de energia fluindo por todo o corpo também. Teve algumas sessões, eu não lembro exatamente qual delas, que eu estava bem mal naquele dia, não estava legal, estava bem brocochô mesmo, assim, mas falei, não, eu vou porque eu fiz um compromisso, eu vou participar. E quando terminou a sessão, a minha energia estava completamente diferente, parecia outra pessoa. A sensação era que quando a gente estava na sessão, para mim, era como se eu estivesse numa outra dimensão. Ia para uma outra dimensão receber a sessão. A sensação que me dava, energeticamente falando, era essa. Outra coisa que me impactou bastante foi que começaram a aparecer coisas que eu negava. Só que eu não tinha consciência que eu negava. Vamos dizer assim, que aquelas sombras, aquelas coisas que estão ali, que a gente acha que está resolvido ou que a gente nem olha. Então, eu comecei a perceber essas sombras, essas coisas, só que eu comecei a perceber com acolhimento. Eu parei de negar esse lado que eu negava. E algumas coisas que eu acessei, eu negava tão profundo e inconsciente que eu não tinha essa percepção. E depois das sessões eu fui tendo mais clareza. E aí, em vez de eu começar a repreender, não, tem que limpar, repreender, eu entrei numa frequência de acolhimento. Isso é parte de mim. Então, como que eu posso olhar para isso, acolher e integrar isso em mim? Porque é parte de mim. Isso, para mim, foi bem impactante, foi bem forte, intenso. E uma coisa que foi muito forte também, eu percebi nas últimas sessões, eu tinha muito forte a coisa do agradar, de sempre atender às expectativas das pessoas, sempre atender às expectativas do que se esperavam de mim. E eu consegui perceber isso com clareza, consegui acessar isso e soltar. Então, hoje, quando é para fazer alguma coisa, ou quando eu tenho que resolver alguma coisa que depende, que influencia outras pessoas, eu sei como me posicionar. Eu não fico mais fazendo porque, tenho que agradar, ou, o que a pessoa vai pensar. Não, hoje eu consigo olhar e falar, não, isso aqui é leve, tá leve, ok. Não, tá pesado, então eu não vou fazer. E hoje eu consigo dizer não. Antes eu não conseguia. Então, isso foi bem impactante para mim. Então, é um trabalho muito profundo mesmo, e eu posso dizer assim que, resumidamente, de muita limpeza e integração, porque ao mesmo tempo que vem a clareza, que vem a limpeza, você começa a enxergar, não tem jeito, as coisas afloram. Só que quando você entra no acolhimento, você integra tudo isso, você passa a ter mais clareza. E aí fica com mais clareza, vamos dizer assim, quanto mais eu me conheço, mais eu me entendo, mais eu sei como lidar diante das situações do dia a dia. Que, como a Estela falou, acho que nunca vai acabar, né? Sempre tem alguma coisa aparecendo, porque a gente está aqui para isso. Então, resumindo, é um trabalho intenso, puro, profundo, de limpeza e de integração, que me trouxe muita clareza. E é isso. E gratidão, então. Gratidão, imagina, gratidão. E bom que consegui aquilo que eu enxergo, né, e passo em mim, enxergando, penso, nossa, se as outras pessoas pudessem ter esse benefício, né, desse olhar, né, profundo, que é da minha característica pessoal, da minha própria personalidade. Eu não gosto de coisas superficiais. Então, se eu vou fazer um negócio, já vou fazer ou vamos fazer para olhar, ou deixa, nem olha,
né? Ou tu olha e olha mesmo, vamos lá. E esse aí é bem a minha cara mesmo. Vamos lá, não vamos deixar não. Que bom. Gratidão, Adriana, gratidão. Gratidão, Estela. Então, agora, Cláudia. Tá aí a Cláudia. Também foi uma das primeiras. Diga, Cláudia. Abre o microfone. Nossa, eu não sei nem por onde começar, porque você sabe que para mim foi muito intenso. Foi, é verdade. Eu senti muito no corpo, né? Então, assim, eu recebia caixas, né? Pacotes de informações, e tem alguns pacotes de informações que eu ainda não decifrei, tá? Mas eu senti muito no corpo. Eu senti lentidão, eu senti a liberação. Eu fiquei 15 dias sem voz, porque um dos meus problemas era falar. Tanto que hoje, nas palestras que eu e a Tina fazemos, eu falo eu, né? Mas sempre era ela que falava. Hoje eu já consigo dar pitaco já consigo falar nas palestras, porque o meu problema era mesmo muito laringe, a criatividade, ser mais espontânea. Então, eu comecei a me integrar comigo mesma, né? Eu comecei, mesmo, a gente já vem de vários trabalhos, mas fez eu me aprofundar. E é aquilo que dizem mesmo, né? A gente viu, a gente enxergou, não tem como dizer que a gente não viu. E aí é trabalhar para que a mudança aconteça. Eu tenho até outras coisas, não sei se eu posso dizer para ficar gravado, pode? Pode. Da questão das percepções que eu tive durante umas das sessões, eu comecei a sentir de manhã, né? Até você disse que também começou a sentir os processos, era no corpo, era lentidão, era muitos processos durante o dia, no dia que ia receber a integração, né? E na última, o que eu senti é como se o meu terceiro olho, né, estivesse aberto. É como se a Adriana falou de outra dimensão, era como se a dimensão estivesse sido aberto um portal no teto do meu quarto. Então eu via as estrelas, eu via os planetas de olho aberto, e imagens chegavam próximas a mim e depois voltava. Quando vinha outras imagens. E depois disso, meu terceiro olho, né, eu tenho muito mais abertura agora, né? Então, eu falar, além do laríngeo, né, porque a gente precisa fazer essa conexão, foi despertado mais a questão do observar, do ver, e muito do meu sentir. Hoje eu consigo perceber, tá bom, não tá bom, às vezes há de se dizer um não, há de se resolver algumas questões que eu precisava resolver, mas não tinha essa coragem. E as chaves, ela me trouxe essa abertura. Através disso, e também foram surgindo muitas situações que precisavam ser limpas e estavam escondidas. Então, elas vieram ressurgindo, que é para fazer a limpeza, para que evolua mais, né? E aí, como diz, continuar com o processo de abrir com essa chavinha as portinhas que temos para que faça mais essa limpeza. Eu sou muito grata por ter recebido as 9 chaves, hoje com a integração de mais uma, e sei que vai haver muito mais progresso ainda. Bom, gratidão, Cláudia. Eu me lembro dessas percepções e como eram as sessões pela primeira vez e eu não tinha, elas não estavam gravadas, e era ao vivo, a gente já estava entrando na energia
de manhã e a gente só fazia de noite, né? À noite. E já ia sentindo tudo e foi realmente bem intenso e a gente fez toda semana, a gente ficou um bom tempo nesse processo e eu agradeço Sim. muito, muito, muito vocês terem me acompanhado também para me encorajar a dizer, vamos lá, pode gravar, pode oferecer, ninguém morreu, tá todo mundo aí integrado, né? Porque Foi, eram intensas as sensações, e só que o sim, feedback posterior era positivo. houve a limpeza, houve o progresso. Foi Sim, maravilhoso. sim, porque Muito, perder a voz, muito eu me grato. lembro que a Cláudia estava apavorada. No outro dia ela só não escrevia, porque não dava para entender nada, não saía nada. Pensei, nossa senhora, vamos confiar, vamos continuar, né? Aí depois integrou, mas foi bem forte mesmo, foi bem Foi, forte. foi. Aham. Nossa, que Eu bom. senti muito o corpo. Sim, eu Gratidão. lembro. Muito bom. Gratidão, Cláudia, muito bom. Então, eu sei que tem. Vamos ouvir a Ivane e vamos ouvir a Glícia. São as que também já fizeram todo o processo. Vamos lá, Ivane. Diga. A Ivane já Ó, escutou meu elas, áudio. escutou gravada já. Fala. Oi. Oi. Bom, comecei pelo computador, né? Pelo celular, né? Em fevereiro. E cada dia era uma chave. E para mim foi assim, como todos os meus processos que a Estela já sabe, apagão. Eu começava, eu terminava, já fazia meia hora que estava dormindo. Eu não lembrava de nada, nem o que foi falado, nem o que foi. As primeiras, a maioria delas foi assim, todas as chaves. Acredito que as que eu mais tinha coisas a limpar, mais coisas a tratar. E aí depois eu fui refazer todas elas. Aí teve um momento porque assim, eu sentia a sutileza, eu sabia que mexia com as coisas, que mexia com tudo com a gente, mas assim, a gente às vezes é meio teimosa, né? E teve um dia, não sei se a Estela lembra, eu falei com ela, eu fiz num dia 2 sessões, daí eu caí de cama. Caí de cama não deu, né? Porque ela, da mesma tempo que ela é sutil, ela é forte demais, gente, não tem isso. Eu conseguia fazer uma por dia, mas depois daquele lá, daí eu fiquei uns 5 dias, acho que eu dei uma parada com tudo, daí eu resetou a máquina e vamos começar. E o meu foi bastante o flexo, como as meninas falaram, não vou repetir, mas assim, eram coisas que eu me negava a ver e foi tratado, foi limpado. Eu senti um calor muito grande. E algumas sessões eu repeti várias vezes. Até essa semana eu fiz de novo a primeira, e a última. E a última de todas que estão lá, a quarta da 3. Conforme eu sinto necessidade, as coisas às vezes que eu tenho alguma coisa para ver, eu vou lá e faço. Para mim, eu uso, é uma ferramenta que eu estou usando, assim, não só de cura, mas, assim, de eu me centrar. Eu me sinto muito equilibrada. E quando eu terminei a primeira vez todas elas, quando eu fiz a última, entrei em estado de graça. Eu realmente atingi o nirvana. Eu saí de lá assim, uhul, tô... E realmente, sabe, é o sentir físico, é o sentir emocional, é um sentir pleno, é uma terapia plena. Ela tem a sutileza, como as meninas falaram ali, dela vir de uma forma leve para a gente. Mas o resultado não é leve, não, vem realmente vindo, né? E que nem a gente sabe, é a realidade de cada um, né? Mas os apagões aconteceram várias vezes, em várias. Eu pensei, bom, aconteceu alguma coisa, né? Mas sei lá, o universo depois explica, né? E eu abuso das chaves, vamos dizer assim. Não mais abuso, né? Mas assim, sendo necessidade, uma vez por mês eu estou fazendo, de 15 em 15 dias, às vezes 2 na semana, conforme as coisas estão acontecendo. E eu acredito que essa questão física, ela tem a ver hoje que eu tô rouca, eu tô ruim, eu não tô legal, a amígdala tá estourando.
eu acredito que tem a ver com alguma coisa que vai ser limpada daqui para Uhum. frente, né? Sim. Porque a gente é muito física, Uhum. né? E quem é mais sinestésico é o corpo, né? Uhum. Então começa pelo corpo mesmo. E você já agora está trazendo uma e começa a trabalhar o corpo. Falei, ah, tá Sim. aí, falei, ah, tá Sim. aí, já está explicando tudo. Uhum. Ah, e sem falar os aparelhos da casa que não funcionam e assim vai. Faz parte, né? Ah, vamos lá. Vamos lá. Tudo certo, tudo certo. Eu só tenho a agradecer, Estela, por você ter Gratidão. entrado na minha vida e a gente tá aí. Gratidão, gratidão de todo o coração. Gratidão, Ivane. Nossa, que bom. Fico bem feliz Bem feliz. que tu tenha tido a perseverança de continuar, porque às vezes a Tá, gente sim. tropeça no meio do caminho e começa a enxergar e fica, e fica, e fica, e às vezes, né, a gente precisa de um empurrãozinho, assim, não, vou lá, né, porque elas são totalmente pessoais, depende de cada um ir lá fazer o processo, né, então acho que esse eu vou fazer, e eu vou escutar, eu vou me dar esse tempo, isso é bem importante também, porque elas estão lá, estão disponíveis, né, não, é só que cada um faz uso de acordo com, a, com o que acha no fluxo que segue, com as informações que vem chegando no seu próprio tempo, né? E eu E é passei ela importante. para muita gente. Eu passei ela, sabe? Tem os pacientes, eu digo, olha, vai lá, eu passo o site, faça primeiro, se você conseguiu. Porque assim, a primeira, assim, eu acho fantástica, porque ela nos faz com que a gente remonte os pedaços, né? Sim, É elas são. realmente aquela coisa de pegar o quebra-cabeça e você se voltar, Sim, né? E aí eu, às vezes, digo, faça primeiro, que você está muito desconectado. Faça primeiro, aí depois você vê, você sente, se você... Mas, assim, eu não sei se alguém deu sequência, porque é muito de cada um. é Eu acho que a individual. gente Tem tem que que. estar num certo nível de... Eu vou falar a palavra evolução, desculpa, né? Mas, assim, para a gente poder dizer, ah, é o meu momento, né? É o momento de cada um, né? Sim, Cada um, né? sim, Mas é individual. eu teimo, eu teimo e vou lá e eu insisto. Vai lá no site, vai lá, entra, veja. Porque é uma coisa assim, que quando a gente sente na gente a diferença do eu antes e eu depois, e a gente percebe que é como elas falaram, a chave, né? Abriu lá para nós muita coisa, a gente quer passar para o mundo, né? Então a gente quer compartilhar. Mas às vezes você vai plantando a sementinha, uma hora vai, né? Com Uma hora, certeza. Com certeza. mas gente, tá bom, Gratidão, gratidão. Tá? gratidão, gratidão. Então, tem mais, foi a Ivane, a Glícia, né, Glícia? A Glícia, agora a Glícia terminou há bem pouco tempo, faz poucos dias, né? Diga, Glícia, antes, fala. Olá, boa noite. Eu Oi, acho que eu fiz em uma semana, mais ou menos. Consegue me sim, ouvir? sim, Eu acho que foi eu acho que foi uma semana, mais ou menos, né, que eu fiz todas. foi bem Muitas coisas rápido, aconteceram. É, a sensação no corpo físico foi de queimação, de muito calor, né? Mas tiveram outros acontecimentos também. Na sessão por telefone, naquele mesmo dia, né, depois da sessão, eu dormi um pouco, durante 1 hora e meia, mais ou menos. E aí, quando eu acordei, eu estava no meu quarto, mas eu não estava no meu quarto. Eu estava num outro quarto, numa outra casa, e eu escutei uma mulher do outro lado da porta conversando com um homem que estava entregando a comida, que ela tinha feito um pedido por aplicativo. E eu escutei claramente o diálogo dos dois. E eu fiquei pensando, gente, mas não é o meu quarto, o que que é isso? Eu não estava dormindo, eu estava acordada. Aí eu pensei na hora, estou em outro lugar, me projetei para outro lugar. Aí, de repente, eu imediatamente fui tirada dali e me vi dentro de um carro, mas isso não foi tela mental. Eu fui como se eu estivesse igual aqui agora, na minha sala. Eu estava dentro de um carro e eu olhei pelo retrovisor da parte interna do carro, tinha um homem atrás me olhando pelo retrovisor. Eu olhei para o homem e de repente eu olhei para frente, e o carro começou a andar, né? E eu sentindo a trepidação. E, e aí eu olhei pro lado de fora da janela para ver onde eu estava, porque eu não tinha noção de onde era.
e era um outro tempo. Eu estava num país em um cenário de reconstrução de um pós-guerra. Eu pensei na Alemanha, talvez, né, pelas imagens, assim, pelo que eu vi, e eu fiquei vendo o pessoal trabalhando, reconstruindo a rua, né. Aí depois eu voltei e estava no meu quarto, dessa vez no meu quarto mesmo. Eu estava deitada de lado, eu olhei, eu estava de frente, a porta do banheiro estava aberta, então eu visualizei no teto do banheiro o planeta Terra girando, e de repente eu estava projetada, como se estivesse flutuando em cima do planeta Terra. Isso no teto do banheiro. Essa foi a sensação. No início deu um pouquinho de medo, mas na hora que eu senti aquele medo, eu falei, não, deixa acontecer. E aconteceu tudo isso, a sensação foi de expansão da consciência, foi de mundo de ilusão, isso aqui, como se a gente vivesse numa realidade bem reduzida. E eu tive outra experiência depois que comecei a fazer as sessões do site, né? No outro dia eu fiz uma sessão e eu estava deitada no deitada na cama, né, olhando para o teto, e eu vi uma cobra preta arrastando no teto do meu quarto e ela vibrava e andava pelo teto da casa e aí eu me questionei o que é isso. E o que eu escutei foi Kundalini. Não entendo muito sobre o assunto. Depois eu fui até pesquisar. Isso foi no outro dia. Aí depois no último dia, né, quando eu terminei a última, no dia seguinte de manhã, eu estava aqui em casa. E aí eu acordei de manhã cedo e tinha um raio de luz saindo das minhas duas mãos, mas visível, também não foi tela mental. Aí eu fiquei olhando aquilo, mas rapidamente passou. Aí, quando foi à noite, um amigo meu esteve aqui em casa, veio me visitar, eu estava aqui na sala, e aí ele falou assim, o que é isso que você fez aí agora? Eu falei assim, fiz o quê? Ele falou assim, tem um raio de luz saindo da sua mão. Aí eu falei, você também consegue ver? Porque eu vi isso de manhã. Aí ele falou assim, é mesmo? Eu falei, é. E aí ele me perguntou o que era, eu expliquei sobre a chave de chá para ele achou muito interessante. E aí depois, no outro dia, eu continuei com as meditações, comecei a repetir. Uma amiga minha veio aqui em casa, né, para fazer uma aplicação de barra de axis em mim. E aí, durante a aplicação, eu senti minha cabeça queimando muito. Estava quase insuportável, eu quase tive que pedir ela para parar. Mas aí eu falei, não, vamos continuar. Só se ficar muito insuportável mesmo, eu peço para parar. E aí ela visualizou duas bolas de luz em cima da minha cabeça. E depois ela falou assim, Melissa, tem um pássaro de luz, uma luz no formato de pássaro, voando na sua direção. Aí eu falei com ela, eu também estou vendo esse pássaro, mas esse pássaro, ele não é assim como você está descrevendo, que eu estou visualizando. Eu estou vendo uma fênix pegando fogo, vindo na minha direção. E aí, depois disso, eu fui meditar, e depois eu visualizei como se fosse essa fênix gigantesca, entrando pelo meu coronário, e com as garras dela, ela rasgou todo o meu campo. Mas o que me veio foi de que era algo muito vivo. E aí foi me passado, e eu até mandei para a Estela que eu fui tomar um café no final da tarde com ela. E a gente tirou uma foto. Eu mandei a foto para a Estela. Tinha um rasgo de luz em cima do meu coronário. E quando a gente tirou a foto, nós três, né, passou pelo coronário delas também. Elas ficaram tentando entender o que aconteceu ali para aquele raio de luz aparecer ali, que não fazia sentido. No local onde nós estávamos, ter aquilo ali, não tinha como ter nenhum tipo de efeito, né? E foi também após as sessões, as 9 sessões. E foi também após as sessões, as 9 sessões. Né? Então, eu atribuí tudo, todos esses rasgos de luz, essas luzes saindo das mãos, foi após todas essas 9 sessões e a sessão que eu fiz com a Estela por telefone. E tiveram outras coisas também, mas para contar tudo, eu fiz um breve resumo aqui, mas é algo assim de bastante positivo. Hoje eu estou sentindo uma paz imensa, que eu nunca senti na minha vida, uma tranquilidade e uma confiança muito grande. E a sensação de que tudo é perfeito.
Basta olhar para dentro, fazer o que tem que fazer e seguir a caminhada. É isso, Estela. Muito obrigada, gratidão. Bom, gratidão, Glícia. Então, vendo aqui as percepções são bem multidimensionais, vamos dizer assim, né? Não se resumem só ao aspecto da nossa visão aqui na terceira dimensão, a sensação que as coisas acontecem também em outras dimensões, porque a gente está muito voltando para ancorar todas as nossas partes do nosso eu multidimensional em todos os níveis, né? E acho que para a gente integrar esses aspectos, porque nós somos seres multidimensionais, né? E conseguir olhar para isso, porque partes nossas também que estão às vezes separadas ou vibrando em paralelo, né? E, enfim, eu acho que quem recebeu às 9, né? E se dispôs aqui a compartilhar, foram vocês, e dá para perceber que entre ao vivo e gravado não tem diferença, porque a energia fica presente igual, elas têm o mesmo efeito. Eu escutei elas gravadas também, e enfim, para mim também não tem essa distinção, porque eu tinha muito medo que se eu deixasse gravado não tivesse a mesma energia do que fazer ao vivo, né? Como a gente vai fazer hoje. E percebi que elas funcionam também da mesma forma, da mesma intensidade. Então isso também é uma coisa que achei bem positivo, assim, né? Que com tranquilidade as pessoas podem ouvir e vão ter o que cada um está pronto para receber, né? Porque são as camadas, né? E as portinhas aí que vão se abrindo de acordo com a sabedoria, e tá sempre muito bem, a pessoa está sempre muito bem amparada, muito bem protegida dentro da sessão, porque já está em todo o campo de proteção antes, já, né? Para que não haja nenhuma interferência. Então, muita gratidão pelos depoimentos. Agora, antes da gente entrar na nossa sessão, então, eu vou fazer coisa bem rápida. Eu fiz um PowerPoint rapidinho, só com a explicação das sessões de hoje, né? A gente vai fazer mas são 3. São 3 sessões que compõem esse módulo 4, que se chama Manto de Luz. E existe o módulo 5, que é esse que a Glícia recebeu já, a Gabriela também já recebeu, acho que o Luciano também já, que é a leitura da assinatura energética, e que eu também estou fazendo. Então, eu vou dar uma explicadinha, porque pertence também ao trabalho das chaves de chá. E aí,